Vai. Atenção! Esta atividade será gravada e poderá ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Ao participar, você concorda que sua imagem e voz possam ser capturadas e utilizadas nas gravações. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposição de informações pessoais ou de casos clínicos. Caso não concorde com essas condições, recomendamos que não ative a câmera e o microfone durante a sessão. Boa noite a todos. Sou Luciana Aranha Seco, diretora de Ações na Comunidade da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a SPPA. Com muita satisfação, estamos dando início ao ano científico da nossa diretoria. Sobre a questão do grupo na psicanálise, é o tema que escolhemos para essa atividade de abertura do ano de 2025. Nosso convidado, Dr. Pablo Castanho, é um profundo conhecedor de grupos e esteve conosco nos últimos 2 anos ministrando seminários sobre esse tema. Eu vou apresentá-lo. O Pablo é professor do Departamento de Psicologia Clínica da USP, co-coordenador da Rede Interuniversitária Internacional Vínculos e Grupos Intersubjetivos, com sede em Lyon, na França, membro do Núcleo de Estudos em Saúde Mental e Psicanálise das Configurações Vinculares, NESM, autor do livro Uma Introdução Psicanalítica ao Trabalho com Grupos e Instituições, editora Linear, Abarca, professor visitante da Universidade Sorbonne Paris Nord, da França, e na Universidade da República no Uruguai. Pablo, seja muito bem-vindo. Antes de nós iniciarmos, eu quero muito agradecer a minha comissão, que me auxilia e que está comigo em todos os momentos ao longo de toda essa nossa gestão. Aldo Duarte, Alice Leucovics, Denise Laude, Dionela Toniolo, Flávia Maltz, Josênia Reck Munhoz, Magali Weinstein, Natália Sonsini e Suzana Fortes. A vocês, o meu muito obrigado. Bom, essa nossa atividade tem duração de 1h30, vamos até às 22h, e o Pablo agora vai iniciar falando, e depois eu peço que vocês, por favor, se quiserem participar e fazer perguntas, aí cliquem na mão que está na parte inferior ali do computador, e nós vamos chamando e colocando na tela as pessoas para que a gente possa interagir de uma forma melhor, mais solta e podendo conversar sobre o tema. Pablo, muito obrigada por estares aqui. A palavra agora está contigo. Muito obrigado, Luciana. Boa noite a todos, a todas. É uma honra estar aqui com vocês discutindo esse tema. Na conversa que eu tive com a Luciana e com a Luísa, a gente pensou num recorte que vai ser um recorte bem caesiano, né? René Caes. Eu vou colocar alguns slides, eu tenho poucos slides, então eu vou ligar o slide, desligar o slide, né? Para a gente poder ajudar a ter uma base aí em alguns momentos, né? Então, o primeiro é esse aqui, então, sobre a questão do grupo na psicanálise, tem meu e-mail aqui. Então, eu quero primeiro dizer o que que pretendo fazer hoje, né? Meu roteiro. Então, eu tenho como intenção apresentar para vocês a consistência, a pertinência do grupo através da perspectiva de René Caes, né? Tem uma introduçãozinha, vou trabalhar um pouco com as dimensões ontológicas e a dimensão e metapsicológica, né? Dessa ligação entre grupo e psicanálise. Vou me dedicar a pegar a questão do que o Caes chama de sujeito singular e plural, muito na relação com o texto Introdução ao Narcisismo, né? Sobretudo numa frase, quando Freud diz que o indivíduo leva efetivamente uma dupla existência, né? Ser para si mesmo seu próprio fim, ser um elo numa cadeia de transmissão psíquica, que eu acho também um marco muito interessante. A gente costuma. Caes também toma textos sociais de Freud para pensar o grupo, mas a gente está tão acostumado, né? E muito menos acostumado a tomar o texto sobre narcisismo como um texto fundamental para pensar grupo, né?
Depois vou trabalhar com o que ele chama de metapsicologia de terceiro tipo, que chamou por um tempo de terceira tópica, que se refere à consistência dos espaços psíquicos comum e partilhados. E as implicações que isso tem, né? Uma concepção do sujeito singular plural e a concepção dos espaços comuns e partilhados, no que seria o horizonte de toda análise, que para ele também deve incluir que o sujeito possa se desentrincar das alianças inconscientes que o constituem e o alienam. Depois vou trabalhar aquilo que eu estou chamando de dimensões epistemofílicas e epistemológicas, né? Epistemofílicas, aqui eu faço o recurso ao termo que o Pichon Rivière utilizou na introdução do processo grupal, quando ele vai falar como afetivamente foi difícil para ele escrever sobre grupo, e vou trazer então um pouco essa dimensão também, né, afetiva enfim, propriamente psicanalítica, né, para pensar essas questões junto com a questão epistemológica. Então, aí eu começo apresentando uma breve linha do tempo das teorias psicanalíticas de grupo, que é uma nomenclatura do René Caes, ele que alinhava essas pessoas que estudaram grupo sob esse título, né, mostrando como o grupo insiste na psicanálise, né, essa ideia do que ele chama da afinidade conflituosa entre grupo e psicanálise, que o grupo frequentemente é colocado para fora, mas volta depois, né? E aí, então, vou discutir um pouquinho as ideias que ele tem, tanto para pensar o porquê das resistências ao grupo na psicanálise e também o fundamento das afinidades, né? Para depois, então, concluir. E aí, na conclusão, vou sublinhar uma coisa que me parece muito importante, assim, como o pensamento de René Caes pode ajudar a gente pensar essas atividades que muitas sociedades vêm fazendo como outreach, né? Como é, uma intervenção na comunidade, como a gente pode ter em René Caes um apoio para sustentar um pensamento clínico e uma escuta nessas atividades, né? Bom, então eu vou, né, fazer e parar e vamos fazendo assim, né? Então, assim, eu comecei a estudar René Caes através da Marinês Assunção Fernandes, né, professora que já estuda René Caes há bastante tempo, hoje aposentada na USP, foi minha orientadora. Então, no começo dos anos 2000, ela me apresentou, né, o trabalho do René Caes e tenho estudado desde então, né? É, é um pouco difícil, às vezes, apresentar o pensamento do René Caes, justamente porque há uma certa ruptura no pensamento, né? Algo de um jeito de pensar diferente que é difícil mostrar os pedacinhos, então vou tentar hoje mostrar o geral desse jeito, né? Uma espécie de gestalt desse jeito de pensar, porque depois que você entende por onde ele vai, aí você pega os textos, você vai lendo, né? Mas de fato é muito difícil a gente começar a ler picado, René Caes, eu acho, né? Quer dizer, isso que eu estou chamando de um outro jeito de pensar, tem gente que chama de um outro paradigma. Aliás, eu mesmo. Hum. A Claudine Vacheré foi a primeira, né, que recorre ao estudo do Thomas Kuhn sobre as revoluções científicas para apontar no conceito de aparelho psíquico grupal que ela entende que seria uma quebra de paradigma. Ana Maria Fernandes, num livro O Campo Grupal, professora lá de Buenos Aires, né, ela, numa perspectiva mais ampla da discussão das diversas teorias e modelos sobre grupo, de não só psicanalíticas, entende que René Caes, pelo conceito de intermediário, estaria propondo uma superação do que ela chama de lógica disjuntiva entre sujeito e coletivo. E eu tenho defendido que ele faz isso através do conceito de alianças inconscientes. Não acho que seja excludente, acho que é uma certa evolução do pensamento, sobretudo em relação ao conceito de intermediário, que isso dá um certo substrato para o conceito de alianças inconscientes, né? Que é um conceito que vai se tomando forma um pouco mais tarde na obra dele, né? Bom, René Caes volta muito em Freud, né? E eu ficava me perguntando às vezes como ele tirava o que ele tirava do Freud. Em especial, essa questão do duplo estatuto do sujeito, que eu vou começar a abordar, da frase que eu já antecipei, né? Porque eu lia e falava assim, mas eu tenho certeza que Freud não pensou nisso que Caes está falando, né? E, e ficava um pouco intrigado, lia e relia, mas será que René Caes está vendo isso quando ele lê? Ou ele está. O que que ele está fazendo? Então eu me saí num certo momento escrevendo sobre isso, dizendo que René Caes teria encontrado, criado em Freud alguns conceitos
que de algum modo tinha uma inventividade dele mas que não é propriamente Freud, já é uma leitura, já é alguma coisa dele, né? E aí é interessante porque justamente sobre esse ponto ele comenta, ele fez o prefácio do meu livro onde eu escrevo isso, e ele comenta que muito elegantemente que sim, se eu vivo como encontrado criado, tudo bem, e discorre um pouquinho sobre isso, essa ideia de que falar isso significa que tem uma inventividade em cima do Freud, e depois diz claramente que essa concepção do sujeito que ele tem, ele entende que não estava em Freud, mas ainda assim ele pôde ler Freud de um jeito que isso faz sentido, né? Um pouco por aí, né? Porque, de fato, o recurso a Freud, a gente não vai dizer, então, que é uma tentativa de dizer o que Freud, dizer que Freud disse isso ou disse aquilo, mas é um recurso metodológico bem conhecido na psicanálise, que, nesse caso, eu acho especialmente rico porque permite um ponto de contato e de continuidade, né? Então, se eu às vezes falo de grupo, já faz um tempo que não acontece, mas muitas vezes as pessoas me interrogam assim: você já tinha falado tanto de grupo, você tinha superado o intrapsíquico, agora na sua fala você voltou a falar do intrapsíquico? Não, Caes não tem absolutamente nenhuma ideia de superar o intrapsíquico, não tem nada a ver com isso, né? Me parece que justamente o recurso a Freud permite uma manutenção, né, da teoria caesiana como uma das perspectivas da psicanálise, né, que conversa com outras, né, e que, sim, dá um certo modo de leitura da obra freudiana, né? Como eu disse, ele em certo momento chama a proposta dele de uma terceira tópica, né? E depois, para não confundir com André Green e outros autores, ele é levado, talvez porque os colegas disseram isso para ele, que deveria chamar de uma metapsicologia de terceiro tipo. E isso sim, a partir daí você pode entender o que é o inconsciente, o id, o supereu, você vai entendendo um pouco diferente, mas as categorias continuam. Você continua pensando em recalque, mas você vai pensar que tem também uma função correcalcante, como eu vou contar para vocês, né? Mas você não dispensa a- essa teorização, não supera, não se trata disso, né? Então, vou agora nesse ponto que eu acho muito importante, eu vou botar aqui de novo o slide, que é uma frase do Freud, para a gente ficar aqui com ela, né? É, acho que está aí, foi, né? Uhum. Então, é uma frase que está na Introdução ao Narcisismo, 1914. Aqui estou com a tradução do Paulo César de Souza, que é muito equivalente à tradução que o René Caes usa, né? Em que Freud diz que o indivíduo tem de fato uma dupla existência, como fim em si mesmo e como elo de uma corrente a qual serve contra ou de todo modo sem a sua vontade. Aqui se ancora o que ele vai desenvolver como o duplo estatuto do sujeito e, portanto, como uma concepção ontológica, né? Muito interessante, então, que a gente esteja aí no texto sobre o narcisismo, pela importância que o narcisismo tem para se pensar a constituição do sujeito, né? E aí, então, como a questão do grupo pode entrar na medida em que a gente vai entendendo a importância do investimento externo nessa trajetória, né? Então, assim, do ponto de vista do sujeito, do bebê, né, como é um momento decisivo, o narcisismo primário, para fazer essa passagem, né, do autoerotismo para uma primeira concepção unificada de si, como é importante também, lembra o Caes, de ser depositário dos desejos irrealizados dos pais, como o sujeito vai se constituir a partir desse legado também dos desejos irrealizados dos pais, né? E então a gente vai tendo nesse texto, a hora que o René Caes fala, olha, é, Freud diz isso, né, que o indivíduo ele tem essa dupla existência, um fim para si mesmo e um elo numa corrente, mas isso às vezes acaba passando batido no desenvolvimento nas leituras. Então é como que exercitar esse olhar no próprio Introdução ao Narcisismo para entender que sim, o bebê tem alguns ganhos no narcisismo primário, né, desse investimento que vem de fora, mas os pais também
né, fazem esse investimento, Freud diz, né, porque é uma forma de regredir ao próprio narcisismo primário, ludibriar a morte, a sua finitude, encontrar um portador dos seus desejos irrealizados, suspender as exigências do superego, né? Então, a gente vai tendo aí esse desenho que eu vou trabalhar ao longo dessa noite em outros momentos, de alguma coisa que se forma, no caso, a experiência do narcisismo primário aqui, numa relação, né, em que uns entram nisso por certos interesses, certas funções, com um certo sentido de um certo modo, e outros de outro modo, mas se co-constrói algo junto, né? Sua Majestade o bebê, se não tiver súditos, não tem majestade, né? Então, com isso, René Caes vai desenvolvendo essa ideia que o sujeito ele se constitui não só sobre um apoio, uma étayage no corpo, mas também sobre um apoio na intersubjetividade. E assim como o psiquismo não é o corpo, ele se apoia sobre o corpo para se constituir, o psiquismo, o intrapsíquico, né, o aparelho psíquico do sujeito não é o intersubjetivo, mas se apoia sobre ele para se constituir e dele traz marcas, né? A gente poderia pensar nesse diálogo, né, sobre o que é o sujeito, que é uma categoria que passa meio batido em Freud, que Lacan que vai desenvolver bastante, né, e Lacan traz essa ideia da Spaltung, dessa cisão, essa clivagem criadora, né, é, aliás, Caes se refere muito pouco a Lacan, né, esse é um dos poucos momentos em que ele faz isso para discutir o conceito de sujeito, né. Mas, enfim, vai discutindo essa ideia de que na noção de sujeito teria o assujeitamento, né? Bem que é necessário também poder sair do assujeitamento em algum momento, né? Atravessar uma alienação, né? E assim vai se constituindo uma ideia em René Caes que a gente poderia dizer que a cisão que divide o sujeito, que é a Spaltung, além da cisão interna, tem uma cisão que incide sobre esse duplo estatuto. É uma cisão e uma tensão entre ser para si mesmo seu próprio fim e ser um elo numa cadeia de transmissão psíquica. Ser para si mesmo seu próprio fim não é só do ponto de vista, digamos, de buscar a realização imediata, né, do prazer e evitar o desprazer, ou não é só do registro do processo primário, tampouco do processo secundário. Quando a gente fala de ser para si mesmo seu próprio fim, em René Caes, é a ideia de que uma série de processos psíquicos são construídos servindo ao sujeito como finalidade. Então, toda a construção do aparelho psíquico, e todo o funcionamento do aparelho psíquico, quer dizer, a existência de um eu, um id, um supereu, a existência de mecanismos como o de recalque, tudo isso se inscreve nessa lógica de ser para si mesmo seu próprio fim. Quer dizer, são coisas que operam psiquicamente com a finalidade de servir ao sujeito, digamos assim. O sujeito é a finalidade desses processos psíquicos. Mas ele supõe também, né? Então, a criação das instâncias, todo aparelho psíquico individual, falei processo primário, mas processo secundário também, né? Então, todo aparelho psíquico, ele é criado e ele funciona na lógica do ser para si mesmo seu próprio fim, mas ele é atravessado também por essa outra lógica que lhe tensiona, que é a de ser um elo numa cadeia de transmissão psíquica. E como elo numa cadeia de transmissão psíquica, a gente vai apontando para aquilo que seria o espaço intersubjetivo, das trocas e das co-construções inconscientes que vão se fazendo entre os sujeitos, e da herança, né? Da herança das gerações anteriores, do legado, da transmissão psíquica, do trans, né? E isso vai sendo objeto de uma modelização, vai sendo objeto de um pensamento sobre como isso funciona, né, que é propriamente a terceira tópica, né, que no caso de Caes, né, até a metapsicologia de terceiro tipo, né, como o sujeito se agencia, né, inconscientemente, formando espaços psíquicos comuns e compartilhados, de modo a servir aos seus próprios interesses, mesmo que às vezes esses interesses, enfim, como vou esmiuçar um pouquinho mais depois, mas basicamente isso funciona ou na lógica do processo primário, né, buscando nessas co-construções evitar o desprazer e maximizar o prazer e, portanto, gera sintomas também, seja na lógica de uma das condições de possibilidade da constituição do psiquismo, né?
Isso eu volto daqui a pouquinho, né? Mas o que que vai acontecendo? Então, não sei se vocês vão percebendo que há um certo lugar para a intersubjetividade, para a dimensão trans no pensamento de René Caes. Vou parar de compartilhar agora, depois eu volto, né? O que que eu estou chamando como lugar? Né? Se a gente pensa na própria questão do narcisismo, né? Algo que marca e é fundamental na constituição do sujeito, né? Então, narcisismo primário, a dimensão sincrética da personalidade, que o Bleher fala, né? Que René Caes vai retomando, né? Então, vai se construindo, isso René Caes compartilha, acho que com toda a escola francesa, a ideia de que o grupo é da ordem de um berço originário do psiquismo, que aquilo que é dos espaços comuns e compartilhados tem uma posição de lugar de origem dos processos inconscientes do sujeito singular, né? Dos processos do funcionamento do sujeito singular, né? A gente vê isso, na verdade, de certo modo, isso atravessa várias escolas. Quando a gente diz, por exemplo, que um bebê não existe desde o seu próprio ponto de vista, como diz, né, o Winnicott, que ele vai emergindo dessa relação mãe-bebê, não estamos aqui muito diferente disso. Estamos pensando que o sujeito emerge de algo que lhe antecede, né, de um legado transubjetivo, de uma presença intersubjetiva, né? E porta marcas, né, dessa história e do modo como ele emerge, né? Então, você tem o aparelho psíquico funcionando, né, o recalque, tudo que Freud descreve, outros autores descrevem, mas isso é assentado sobre uma base intersubjetiva e transsubjetiva compartilhada, que se insere no sujeito ali onde é mais arcaico, onde é mais indiscriminado. Disso resulta, entre outras coisas, a ideia, bem francesa nesse ponto, de que o grupo seria um dispositivo importante no caso das patologias mais graves. Um pouco diferente do senso comum, que a gente indicaria grupo para muita gente pensar, indicar grupo, mas para os casos menos graves. Não, no pensamento francês é o contrário, é justamente porque o grupo vai incidir com mais facilidade sobre esses processos intersubjetivos que constituem os sujeitos. Então, quando há problema na constituição do sujeito, quando a gente está lidando com questões que não se formaram, ali onde deveria ter uma estrutura, um processo, uma formação psíquica, nada há, ou há algo muito furado, né? A ideia é que o dispositivo de grupo seria um facilitador para isso, né? O que inclui, inclusive, a ideia do grupo como uma resposta às patologias contemporâneas narcísicas, né? Mas não só. As patologias psicossomáticas, os problemas de saúde mental mais graves, né? Nessa perspectiva, não é à toa que o grupo reina nos serviços de saúde institucionalizados, né, pelo mundo, né, nos serviços de saúde públicos e privados, onde a psicanálise consegue chegar a populações, né, e abordar questões clínicas que não conseguiria no consultório. As pessoas não, bom, nem aparecem, né, um esquizofrênico, um transtorno grave persistente, nem aparece, e a gente lida com eles, sustenta eles em espaços como hospitais dias e outros. Claro, aí tem a questão da ambiência, a questão vai até para além do grupo, mas muito através do grupo, né? Então, temos essa ideia, né? Grupo, o sujeito vive uma dupla existência, ser para si mesmo seu próprio fim, ser um elo numa cadeia de transmissão psíquica. E essa relação entre sujeito e o espaço comum e partilhado não é exatamente do que a gente está acostumado a pensar como dialética, de que tem uma proposição, uma tese, uma antítese, um há e não há. Sim, há uma tensão, mas o que importa é que são categorias muito diferentes, né? O que é comum e partilhado é da ordem do originário do sujeito, né? E isso vai aparecendo em vários momentos da obra keynesiana, por exemplo, quando ele fala das instituições, que para o inconsciente as instituições são imortais, elas existem antes da nossa vida e podem continuar existindo depois, né? É, isso se desdobra em várias questões assim, né? É, então isso aparece, por exemplo, numa discussão sobre fantasia que a gente estava tendo até na atividade anterior, né? Quando o René Caes vai tematizar como aquilo que a gente poderia, que ele chama de fantasia originária, eu talvez tenha preferido chamar de polo originário da fantasia, e que ele recorre ao texto freudiano de Bate-se numa criança, né, para pensar que num nível menos secundarizado,
a fantasia é uma estrutura que propõe uma cena que não importa muito os lugares que são ocupados. Bate-se numa criança, você pode ocupar o lugar de quem bate, quem apanha, pode se ocupar, se identificar com a cena toda, né? E o que importa ali, o fundamental é o enredo, né? É, se você soma isso, a ideia de que a fantasia, como Laplanche e Pontalis dizem, né, é sempre uma cena, uma dramatização, uma cena visual, né, a gente vai vendo que tem uma proximidade da morfologia, né, do formato da fantasia com o formato do grupo, né? O grupo você tem vários atores em potenciais para poderem dramatizar algo, digamos assim. Eu estou falando as pessoas sentadas conversando. É que você vai ouvindo e você vai percebendo que é como se tivesse um certo enredo acontecendo ali, né? Por exemplo, essa ideia de uma violência originária, né? Uma violência que marca, que é um pouco o que o Caes toma num exemplo que ele repete em alguns livros. Começa no La Parole de Lilian, que é de 94, está bem descrito novamente em 2007, que é o Singular Plural, o livro, que eu acho que é o melhor livro de entrada em René Caes, né? É um dos poucos exemplos clínicos que o Caes traz, e na verdade, assim, é, não é exata, são seminários condensados que ele fazia, né? Ele não era um grupo que ele via no consultório dele ao longo do tempo. Era uma atividade de alguns dias intensivo que as pessoas se inscreviam e faziam 2 sessões de manhã, 2 à tarde, por vários dias, né? Isso é uma marca da escola francesa, é assim que o grupo verbal entrou no panorama francês. Tem os trabalhos d'Anzier lá dos anos 70 dizendo que isso, fazendo o comparativo disso com o grupo analítico, enfim. E num desses grupos, ele fala de um membro que se apresentava como Mark, né? Ele escolhe o nome Mark porque justamente a ideia de uma marca, e que ele vai dizendo que esse membro, o grupo se estrutura um tanto em volta dele, e que esse membro portaria algo de uma fantasia dessa ordem, de bate-se numa criança. Esse membro fala que num outro grupo que ele tinha feito, ele tinha sofrido uma interpretação selvagem do analista, né? E que ele se apresenta como marcado por isso vai depois enredando com questões também da história dele, com o pai e outras questões, né? Mas de algum modo ele é um protagonista ali, né? Ele é um porta-fantasia de alguma coisa que o grupo todo vai aderindo, né? Então esse é um exemplo, né? De como na ideia na ideia caesiana, né? Você tem, por exemplo, a fantasia teria um polo mais originário, um polo onde não importa tanto quem é quem e quem faz ação, quem recebe, importa o enredo. Mas, como René Caes vai mostrando nesse exemplo, o trabalho que ele vai fazendo no grupo vai permitindo ao Mark ir secundarizando a fantasia, encontrando seu lugar e sua posição dentro de uma fantasia, na relação com seu pai, enfim, das figuras atravessadas aí, né? Estamos falando de fantasia, né? Não do pai real ali, mas René Caes vai sugerindo que vai tendo um movimento que, a partir do momento que você trabalha com esse polo indiferenciado e comum que se forma no espaço comum e partilhado do grupo, você pode desdar algum nó e as pessoas podem então ascender, nesse caso, digamos, a formas mais secundarizadas da fantasia, com detalhes maiores e se colocando num dos lugares. Tanto que ele sugere, assim, ele chama a atenção que no primeiro encontro o Mark se apresenta falando, me chamam de Mark. E no final, o Mark já se apresenta falando, eu sou tal, 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 né? Então ele vai trabalhando um pouco com a ideia de que no grupo ele pôde fazer esse processo, né? Então, isso eu vou trazendo porque vai dando, né, essa ideia de algo que eu acho um bom exemplo de algo mais geral que eu vejo no pensamento de René Caes, que é o grupo como um lugar que mobiliza e reedita processos muito arcaicos, processos que dialogam com a dimensão do originário, que são muito despessoalizados, mas onde a gente, sim, tropeçou na vida muitas vezes e onde que precisam de algum modo serem endereçados num processo de cuidado, né? E que a partir desse trabalho que se faz sobre essa dimensão mais indiferenciada, que haja no grupo também espaço para as pessoas irem se colocando, né, se singularizando, né? Então, nesse sentido, o grupo em René Caes é um espaço de singularização.
mas é um espaço de singularização entendido que o sujeito é singular plural, que o sujeito, a singularização possível remete sempre a um regresso para estados indiferenciados e sempre um contato com a sua dimensão indiferenciada, esses processos mais arcaicos, para se lançar, então, em processos de singularização, né? E aí, então, estamos nessa dimensão da metapsicologia do terceiro tipo, né? Que ele chegou a chamar, então, de terceira tópica, em certo momento, né? Para a gente pensar o que seria, né, a consistência desse espaço intersubjetivo e transubjetivo. O que sustentam esses espaços psíquicos comuns e partilhados. Vocês devem estar vendo que, na verdade, eu já comecei a falar disso, porque, de fato, esse é o desafio do pensamento de um autor como René Caes, que as coisas são muito ligadas, né? Então, a concepção do sujeito, ela está muito ligada à concepção da terceira tópica, ou da metapsicologia de terceiro tipo, né? Ela está muito ligada à ideia dos espaços psíquicos comuns e partilhados, né? Então, se a gente pensa lá sobre o narcisismo, quer dizer, Sua Majestade o bebê é da ordem de algo comum e partilhado, né? Se vive num grupo que normalmente é para além da família, família estendida, enfim, a colocação de um novo membro, de um bebê, como Sua Majestade, né? Então, isso é um fenômeno que é partilhado. E a gente viu, quando estava falando agora há pouco, que isso é co-construído por lados diferentes, né? Os adultos estão ali destinando os seus desejos irrealizados, regredindo e revivendo o seu narcisismo, ludibriando a mortes, evitando, afastando as injunções do supereu, né? Eh, então, esse raciocínio, né, que a gente pode pensar no texto sobre o narcisismo, de que os pais fazem alguma coisa pelo seu próprio interesse, mas isso tem um efeito do interesse do sujeito, que ele entre nessa posição, né? E aí, quando a gente fala de bebê, não tem muito jeito, né? Para poder entrar no mundo humano, você precisa aceitar o lugar que tem disponível para você, né? É, não tem muito como, quer dizer, essa ideia de co-construção inconsciente em Caes, ela não diz, ela não elimina a ideia de que existem assimetrias, né? Em certas situações, você não tem opção. Para você poder existir, você precisa ocupar aquele lugar que está disponibilizado. O bebê, se na família dele os desejos irrealizados são é, não sei, virar um matador. É que é muito concreto isso, né? Muito, mas assim, não há como. Se você pensar talvez mais claramente, pensar na questão das famílias em que tem um abuso transgeracional, né? Que as pessoas repetem essas questões de abuso sexual intrafamiliar. Você tem uma questão de que não há alternativa a não ser se constituir a partir daí e só num outro momento posterior poder ter alguma possibilidade de sair desse lugar, né? E o que acontece, e fica claro já nessa leitura que eu estou propondo do texto sobre o narcisismo, é que essas duas lógicas que eu já mencionei antes, que são as duas lógicas, ao meu ver, que governam todas essas co-construções inconscientes em René Caes. Veja, do lado dos pais, a gente está numa lógica, eu diria, basicamente de busca do prazer e evitação do desprazer, uma lógica do processo primário. E eu, com meu filho, me encanto, tenho um depositário para os meus desejos irrealizados, não tenho as injunções superegóicas, posso me permitir fazer coisas que, né, aquela história, né? Bebê vai arrotar, vai fazer um monte de coisa que um adulto não seria bem visto fazendo, e o bebê pode fazer, e o pai, nesse momento, vai embarcando nisso. Então, eu diria, grosso modo, e talvez pedagogicamente, que a gente pode pensar que os pais entram nessa aventura porque por uma lógica de processo primário, né? Maximizam o prazer, reduzem o desprazer. E o bebê entra porque não tem alternativa, senão não se torna sujeito. Para entrar na história humana, ele precisa estar aí. Então, há uma lógica das condições necessárias para a constituição do sujeito. Eu entendo que todos os espaços psíquicos comuns e partilhados, eles vão se formando, né, a partir dessa lógica, né? Se a gente voltar lá na história da fantasia, a fantasia que pode tomar um grupo como uma fantasia comum,
né? Estava falando do Batse numa criança, do caso do Mark, né? Então a gente já falou que tem uma afinidade morfológica, né? A estrutura da fantasia são elementos em relação e o grupo são elementos em relação, né? Tem o roteiro de múltiplas entradas, quer dizer, o polo originário da fantasia não importa muito onde você entra, então isso facilita que as pessoas engatem, mas tem algo a mais. Eu remeto aqui a um trabalho do Didier Anzier, que foi, né, o orientador do René Caese, tem muito diálogo entre os dois, quando ele vai sugerindo que se forma uma fantasia única no grupo, uma fantasia compartilhada no grupo, é, porque é do interesse de cada sujeito reduzir o grau de excitação no grupo. O pensamento de Janzier nesse momento é o grupo é um excesso excitatório. Tem muito, é demais para o sujeito se deparar com aquela diversidade de pessoas, todas, né, com os seus psiquismos. Então, inconscientemente, segundo Anzier, a gente poderia aderir, né, a uma fantasia que tem a ver conosco, mas talvez não seja a questão principal naquele momento, né, mas tem a ver conosco, porque se a gente for indo cada vez no caminho das fantasias originárias, tem a ver com todo mundo. Como diz Pichon Rivière e outros autores, a ideia que eles usam às vezes, o que eles falam de um mínimo denominador comum, né? Que nada do que é humano nos é estranho. Mas, claro, isso vai sendo cada vez menos, cada vez mais impessoal, né? Então, em algum ponto a gente vai se encontrar. E Anzier diz que interessa a cada sujeito aderir a essa construção coletiva de fantasia, é, não sim porque há semelhanças, enfim, a gente pode construir alguma fantasia que diz respeito a mim, que coloca minhas questões em funcionamento, mas, sobretudo, porque isso organiza o grupo e reduz o potencial de excesso do grupo, né? Então, a gente se sujeita a construções inconscientes por uma questão do nosso interesse de poder reduzir o grau de excitação, né? Bom, e algumas fantasias aqui fica claro a questão do que o Caís fala comum e partilhado, né? Então, o partilhado tem a ver com aquilo que organiza o grupo, mas tem lugares diferentes. Então, Sua Majestade e o bebê. Tem o bebê e tem os súditos, né? Bate-se numa criança, alguém pode ocupar o lugar de quem bate, outro de quem apanha, né? Mas a gente também pode pensar, por exemplo, no suposto básico de dependência que o Bion descreve, que o grupo inteiro está em busca de um líder messiânico que vai salvar a todos, né? E aí então temos algo do comum. Então, comum em René Caes é aquilo que é igual para todos. O partilhado é aquilo que juntando monta uma figura geral, né? Então, também tem uma organização grupal no partilhado, mas a cada um cabe um lugar dentro desse enredo, né? Então, de fato, eu acho que a questão das fantasias são, assim, ilustrativas em vários pontos, né? Ilustrativas em vários pontos, porque que eu estou caminhando para falar com vocês, eu estou dando a lógica do conceito de alianças inconscientes em René Caes, né? As alianças inconscientes, então, é alguma coisa que, sim, remete aos textos freudianos, remete ao pacto entre os irmãos de totem e tabu como condição, né, que eu estava falando, numa lógica da condição da possibilidade de constituição do aparelho psíquico. Sem totem e tabu não existe passagem do estado da natureza para o humano, não existe sujeito, né? Ou o que se descreve em Mal-Estar na Civilização como uma troca entre uma parcela de felicidade por uma parcela de segurança, né? São lógicas que estão em Freud, que são essas lógicas de co-construções em coletivas que geram benefícios que podem não ser, às vezes, nem os mais vantajosos, mas que geram certos benefícios. Então, no caso da sociedade vitoriana, do Freud, ele, num certo momento, ele diz, quer dizer, se abriu tanto mão da liberdade em troca de segurança que nem no relacionamento monogâmico é possível prazer sexual, a nossa sociedade tá demais, né? É, e eu diria que, de modo geral, os dispositivos vinculares, né, grupo, casal, família, atendimento a instituições, são dispositivos que colocam em análise as alianças inconscientes, porque na esperança que possam se formar outras que gerem menos sofrimento, né? Porque não há como evitar a existência de alianças inconscientes em René Caes, mas alguns foram a melhor solução num certo momento, mas geram sofrimento
né, e demandam, então, uma intervenção, como, por exemplo, em famílias onde você tem uma sequência de abusadores, né? A questão, então, das alianças inconscientes para René Caes é que, sim, tem alguma coisa na lógica que o Freud já coloca sobre isso? Tem, mas ele leva para todos as configurações vinculares, quer dizer, as alianças inconscientes, essas co-construções inconscientes, seriam o cimento de todo vínculo. Então, todo casal se estrutura em cima de alianças inconscientes, todo grupo, ah, toda a configuração de grupos sociais mais amplos que se organizam em cima deles, as instituições. Ele fala muito de encaixotamentos múltiplos, remetendo àquela ideia da bonequinha russa, né, que você põe uma dentro da outra. Eu acho que é até um pouco mais complicado, porque os grupos se sobrepõem, eles não só entram um dentro do outro, mas eles se sobrepõem, né? Mas, enfim, existe uma multiplicidade de alianças inconscientes, e elas sustentam todos os vínculos. As alianças inconscientes são, para Caes, a resposta que ele dá para a questão do inconsciente no vínculo, né? O que significa dizer que, e essa é uma das coisas que eu ouço mais correntes como problemáticas de leituras de Caes, ao meu ver, que é Caes é muito claro de que ele rejeita a ideia de inconsciente grupal. Ele não trabalha com o conceito de inconsciente grupal. Ele acha que o conceito de inconsciente grupal é um conceito tela, é um conceito amplo. Claro, os conceitos são construtos, são ficções eficazes, como ele diz em outro momento. Então, quando ele rejeita porque, para ele, ela obstaculiza a continuidade da pesquisa. Ela dá uma ideia de algo uniforme. Ela gera também, eu diria, problemas nessa perspectiva da singularização. Se você trabalha só com uma noção de inconsciente de grupo, e você vai então para o grupo interpretar sempre o grupo no comum, ou sempre no comum e partilhado, né? Que espaço você tem para permitir que as pessoas se singularizem, né? É um conceito antropomórfico, um conceito desenvolvido para conceber algo do funcionamento do indivíduo que você joga para o grupo. Na medida em que, quando ele fala de alianças inconscientes, ele vai, inclusive, discutir a relação das alianças inconscientes com o inconsciente. Se as alianças inconscientes, elas estão nas condições de possibilidade do surgimento do sujeito, logo, as alianças inconscientes, para ele, são produtoras do inconsciente, né? Então, é porque existe pacto entre os irmãos em totem tabu que pode existir inconsciente nos sujeitos. Mas ele vai alargando isso. É porque existem alianças inconscientes numa certa família que vai se constituir inconsciente ali vai ser possível uma certa configuração ou falha de configuração, né, de algum modo, né? Então, as alianças inconscientes, como elas são responsáveis por todos os vínculos, não existe o cenário de não ter alianças inconscientes, né? O que existe, como eu disse, é que elas são formações que é o que a gente pode fazer e que elas pagam, a gente paga certo preço por elas. A gente retira certos benefícios, mas a gente paga certos preços. Em algumas dessas configurações, desses funcionamentos, eles são extremamente uma fonte de sofrimento muito grande, são patológicas, né? E por isso demandam uma intervenção, uma análise que possa abrir para outra coisa, mas vai ser outra coisa, vai ser outra aliança inconsciente. Não existe o cenário de não ter alianças inconscientes. Quando o René Caes fala das alianças inconscientes, ele tem várias classificações, mas talvez a principal, a que eu acho mais interessante, é quando ele fala dos pactos denegativos e dos contratos narcísicos. Contratos narcísicos, ele está recorrendo ao conceito da Pierre Lanier, né? E acho que não vou mais falar de narcisismo hoje, já falei um tanto, pelo menos por enquanto, daqui a pouquinho eu volto, né? Mas o pacto denegativo seria aquilo que implica algum tipo de não acesso a algo. Então, implica, se são pactos denegativos, sim, quando o grupo todo denega no sentido de recalcar algo em comum. Mas também é pacto denegativo quando alguns recalcam e outros recusam, e alguns simplesmente não falam daquele assunto no grupo porque sentem que não podem falar. Mas pode até ser consciente para a pessoa, pode não estar recusado, e não se fala daquilo naquele grupo, porque se falar, abala aquela aliança inconsciente, né? Não sei, pense grupos políticos, grupos, às vezes também
teoria, de linhas de teóricas, grupos de igreja, e talvez cada um possa pensar em exemplos de coisas que já ocorreu até falar e pensar que aquilo desmontaria aquele grupo, seria um grande transtorno para aquele grupo. Não pode nunca falar, é aquilo que, se for dito, vai exigir uma reconfiguração do pacto denegativo, né? Porque sempre vai ter um. Então, de certo modo, o que a gente faz num grupo terapêutico é que o grupo terapêutico constitui esses pactos, a gente intervém sobre eles e as pessoas se reposicionam e se reestruturam, co-construindo algum outro novo, né? Ah, então, veja, é até interessante isso, porque se do ponto de vista da associação livre do sujeito, a associação livre vai sendo como que imantada e levada na direção de uma representação alvo recalcada, a gente está aí o fundamento de pensar a associação livre, ou o estatuto da associação livre, que para o CAES é processo associativo no grupo, né? Na situação de grupo, né? É porque existe um pacto, eu diria assim, pelo menos, é porque existe um pacto denegativo que coloca alguma representação como algo que não se pode ser expresso, que isso vai imantando a rede associativa no grupo. É daquilo que não se pode falar no grupo que o processo associativo do grupo, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, e de certo modo vai indicando para aquilo que não está podendo ser dito, que é o objeto do pacto denegativo. Nesse sentido, que René Caes vai dizer, olha, o recalque é individual, é o sujeito que opera o recalque. Recalque seria o nome que a gente dá para aquele mecanismo de defesa, né, que opera intrapsiquicamente, mas existe o que ele chama de uma função correcalcante do grupo. Não é difícil imaginar que, se você está num grupo que tem um pacto negativo, que certos assuntos não se falam, certas coisas não se pensam, é muito mais fácil para cada sujeito em sua singularidade manter aquilo recalcado em si. Precisa de menos energia para manter alguma coisa quando eu estou num pacto negativo em que aquilo não é assunto, né? Não se pode falar. Então, vocês vão vendo essa construção keynesiana que vai tentando pensar o sujeito no seu duplo estatuto, sendo para si mesmo seu próprio fim, o recalque é individual, e um elo numa cadeia de transmissão psíquica. O recalque é o individual, ele opera individualmente, mas ele sofre influência dos pactos denegativos que existem. Quando você retira um pacto denegativo, os sujeitos vão ter que dar outras soluções para aquilo. Eles vão precisar, por exemplo, numa representação recalcada, reinvestir aquilo para continuar recalcado, ou vão passar por uma recusa, ou vão sair do grupo, ou alguma coisa vai acontecer, ou vão usar, né, vão usar mais energia para manter aquilo recalcado, né? Então, isso também vai permitindo a gente pensar que acho que essa é a grande ganho do modelo keynesiano, que a gente atua em alguma coisa comum, um pacto negativo, mas que aquilo vai ter efeitos diferentes em cada sujeito do grupo, e também efeitos que vão ser co-construir alguma outra coisa grupal, né? Muito bem. Então, se a gente tem um sujeito que é do duplo estatuto, um sujeito singular plural, um sujeito que é dividido entre ser para si mesmo, seu próprio fim, ser um elo numa cadeia de transmissão psíquica, é um sujeito que René Caes chega a dizer que é o sujeito do inconsciente é igual ao sujeito do vínculo, né? Nessa associação, né, de que o sujeito do vínculo é aquele que é dividido entre si, ser para si mesmo seu próprio fim, ser um elo numa cadeia de transmissão psíquica. Então, essa ideia de que o sujeito do inconsciente é o sujeito do vínculo ou o sujeito do grupo, dependendo do ano da publicação do René Caes. Essas ideias, elas vão gerar um horizonte para um propósito, né, para o trabalho analítico, que eu vou aqui também dividir com vocês, porque me parece são as coisas que eu quero enfatizar, né? Então, é, quando o René Caes diz que, se o sujeito do inconsciente é o sujeito do vínculo, não é suficiente que o propósito da análise seja anunciado como lá onde está o id, eu deve advir, uma frase freudiana, né? É necessário também que eu se separe das formações estruturantes e alienantes do grupo para assumir-se como herdeiro de sua história tecida na intersubjetividade. Então, isso é um horizonte para ele para toda análise. Quer dizer, na clínica individual, parte do trabalho também seria se localizar perante os desejos irrealizados dos pais que nos foram depositados, mas também aspectos da cultura, do laço social que nos indicaram certos lugares, e a gente, nesse momento que foi necessário a gente assumir na nossa Constituição, mas que, a partir de um certo momento,
é possível se desentrincar deles e se assumir o seu lugar se historicizando. E os dispositivos vinculares também teriam esse horizonte, né? Bom, é, com isso, eu encerro a primeira parte, vou para a minha segunda parte, né? Essa parte era mais densa, viu? Eu fui bem keynesiano nesse sentido, eu comecei pelo mais difícil. Hum. Gente, é incrível, assim, eu pego o René Caes, ele vai assim, eu vou falar três coisas, ele vai na mais difícil e depois vai ficando mais fácil. Eu tive uma razão para, eu não sei a razão dele, mas a minha razão é porque eu acho que o que eu vou falar agora, se não tivesse essa parte inicial, ia ficar muito superficial. Ia parecer muito superficial, mas tendo tido essa parte inicial, eu acho que faz mais sentido, assim, dá mais densidade para o que eu vou falar agora, né? Então Uhum. agora eu vou novamente, eu estou aqui, estou compartilhando a tela, né? Tá. Perfeito, obrigado, Luciana. Teorias psicanalíticas de grupo. Então agora eu vou falar da afinidade conflituosa entre grupo e psicanálise e vou então trabalhar com a questão da instituição e dos grupos de psicanalistas, né? E em termos, em parte, né? Esse é um dos argumentos que eu vou trabalhar a partir de René Caes, sempre para pensar isso que ele chama da afinidade conflituosa entre grupo e psicanálise. Então ele é o Pablo, primeiro. Oi. posso só te interromper um minuto, só para ver, nós, vamos dizer assim, agora são 9h20, nós vamos até às 10, mas seria Tá, interessante também dar um tempo para o pessoal poder fazer alguma pergunta, alguma coisa, só para a gente tá combinar ótimo, isso, tá? tá ótimo. Sim, eu sempre fico com medo de sobrar tempo demais, no final eu vou, fica de menos. Bom, mas essa parte é mais curta mesmo, de todo modo, né? Essa parte inicial ela é mais densa, eu sinto necessidade de detalhar mais. Bom, então, essa linha do tempo é a linha que o próprio René Caes propõe em alguns dos trabalhos dele, isso muda às vezes conforme o ano de publicação. Trabalhos mais recentes ele colocou a Argentina antes dos ingleses, eu prefiro essa. Tenho porque afinal o Pichon Rivière trabalhava com o grupo desde os anos 30, mas ele só publica sobre o assunto na segunda metade dos anos 50, né? Bom, e isso dá uma visibilidade para o assunto do grupo na psicanálise como dispositivo, né? Porque, claro, que Freud já pensa coisas sobre grupo, mas como dispositivo de grupo, né? São autores pós-freudianos que vão trabalhar. Né? O primeiro, na verdade, é contemporâneo do Freud, é o Trigant Burrow, né? Que quando o Freud estava lá na Clark University, o Burrow chegou para ele, é um americano, né? E falou da ideia de trabalhar com grupo, porque nos Estados Unidos, desde 1905, tem uma certa escola de trabalho com grupo na saúde, a partir de um trabalho do médico chamado Pratt, com tuberculosos. Então, não de psicanalistas, mas existia estava muito em voga isso nos Estados Unidos, de fazerem grupos para trabalho em saúde, e o Trigant Burrow, que era um psicanalista, pensou, poxa, posso fazer isso com saúde mental, né? O Freud não gostou nem um pouco da ideia, é, veio a guerra. René Caes vai argumentando que talvez, se não tivesse tido a guerra, eles poderiam ter conversado mais, mas anos depois, ele é o primeiro psicanalista a fazer um grupo, né, num contexto aí de saúde mental. Tem outros nos Estados Unidos que ele chama de predecessores, ele tem um argumento de que eles não teriam uma teoria do grupo como diferente da soma das partes, mas às vezes eu acho também que tem a ver com a relação dos franceses com os americanos e tem coisas, eu tenho descoberto coisas muito interessantes nos Estados Unidos. Bom, depois, nos anos 40, pouco depois da morte do Freud, a gente tem dois grandes autores que vão trabalhar com o grupo. Um pouco conhecido do Brasil, que é o Fuchs, né? Que é um alemão migrado de Frankfurt, da Sociedade de Psicanálise Inglesa, depois, né? Quando ele faz a mudança. E os dois inauguram um trabalho com grupo com soldados com traumas de guerra, né? Fuchs vai desenvolvendo uma escola que ele chama de grupo análise, que é muito forte em grandes partes do mundo hoje, né? Ainda hoje. E o Bion, vocês conhecem, tem ali o trabalho dele sobre experiências em grupos e alguns outros trabalhos. Mas aí, num certo momento, René Caes diz que Melanie Klein chegou para o Bion e disse: você ou para de estudar grupo ou sai da sociedade. E ele abdicou de continuar estudando grupo. Fuchs criou uma sociedade paralela, Grupo Análise. Então, sim, tem um referencial um pouquinho misto, traz alguns elementos de fora da psicanálise.
E é um pouco muita gente adotou essa estratégia aqui no Brasil mesmo, né? Quando o Bayer Bahia veio da Argentina, da formação de psicanálise na Argentina, voltou para o Rio de Janeiro, em 1954, se não me engano, faz o primeiro grupo de orientação analítica no Rio de Janeiro, e a partir daí vão se criando sociedades analíticas de grupo no Brasil, em paralelo às sociedades de psicanálise, né? Então, tem uma no Rio Grande do Sul, e tem uma sociedade de psicanálise na época, depois em São Paulo a mesma coisa, no Rio eram duas sociedades de psicanálise, duas sociedades analíticas de grupo, né? E isso vai dando essa ideia de que há um conflito também, né? Né? Quando Melanie Klein diz isso, quando Trigant Burrow ouve isso do Freud, quando Fuchs opta por criar um caminho separado, a gente vai tendo essa ideia de que é um tema que tem um conflito com a psicanálise. Sean Rivière, na introdução do processo grupal, ele diz que ele ficou muito tempo para escrever esse livro, que para ele era muito difícil tomar a posição de escrever esse livro, porque ele sentia como um rompimento com coisas da psicanálise que ele acreditava. Ele continuou analista de data até o final da vida dele, mas de fato ele funda a Escola Privada de Psicologia Social. O subtítulo das obras dele, dos grandes livros, né, dos três principais, é da psicanálise à psicologia social. Então, é como se ele falasse, bom, estou saindo da psicanálise, então, Uhum. né? Pontaly, Anzier e Caes. Pontaly é um dos grandes autores franceses na história do grupo na França. Ele não escreveu muito sobre grupo, mas tem três textos dele, reunidos num livro chamado Depois de Freud, que são como que estabelece assim o roteiro do desenvolvimento do grupo na França. As questões que ele põe lá, né, sobre o Moreno, sobre o Kurt Lewin, sobre Bion, dão o caminho, pelo menos isso nos anos 60, né, pelo menos até 1974, com a publicação do aparelho psíquico grupal do Caes, eles estão respondendo, eles estão prosseguindo, mais do que respondendo, eles estão prosseguindo na linha que o Pontaly colocou ali, né? E Didi Anzier e René Caes também tiveram problemas aí em relação a poder circular na sociedade, até que, em 2007, como um grande marco, a IPA solicita a René Caes que publique um livro sobre o que ele pode falar para psicanalistas, e é esse o singular plural, né, que a gente tem, que eu já mencionei, que é um belo livro que resume muita coisa desses autores, né? Então aí a gente fica com esse problema. Por que o grupo insiste e, ao mesmo tempo, é afastado da psicanálise? René Caes chega a recorrer à imagem do Freud, quando Freud fala do recalcado, né? O grupo é como se fosse aquele sujeito expulso do auditório que fica batendo a porta para tentar entrar, né? E por que isso aconteceria? Do ponto de vista, então, das resistências, primeiro, né? Quais seriam as resistências que René Caes vai colocar para pensar, né, essa afinidade conflituosa, né? Primeira que eu vou colocar é o que ele chama de quarta ferida narcísica. Então, se Freud dizia que a psicanálise era uma terceira ferida narcísica, isso explicaria resistências da sociedade da época em relação à psicanálise, né? Primeira ferida narcísica, a Terra não é o centro do universo, giramos ao redor do Sol. Segunda ferida narcísica, o homem não é o predileto da criação, a criação não foi feita para o homem, nós somos um ponto numa evolução, né? Darwin. Terceira, o homem não manda em si, é o inconsciente. A quarta para Caes é o inconsciente vem das alianças inconscientes. Lembra que eu falei? Quer dizer, nem o inconsciente é do sujeito, né? Isso Uhum. seria uma ferida narcísica. Eu estou passando para vocês os argumentos caesianos, né? Então, essa é uma ferida narcísica. Ah, outras feridas narcísicas dizem respeito a uma certa leitura que ele vai fazendo do grupo de psicanalistas e da instituição da psicanálise ao longo do tempo, né? Eu vou começar aqui uma coisa que fui pegar aqui para preparar sobre isso está num site que está aqui embaixo sobre os grupos da quarta-feira. Vou ler aqui para vocês. Aqueles grupos que começaram em 1902, né, até 1908, se não me engano, quando foi fundada da Sociedade Psicanalítica de Viena. Então, esse grupo que Freud convidava as pessoas para estarem junto com eles. E aqui temos duas citações que eu vou ler, né? A primeira é eu não conheço, na verdade, essas pessoas, enfim, mas Max Graf.
E ele dizia assim, descrevia os encontros na casa do Freud toda quarta noite. Primeiro, um dos membros apresentava um artigo, então café preto e bolos eram servidos. Charutos e cigarros estavam na mesa e eram consumidos em grandes quantidades. Após 15 minutos sociais, a discussão começava. A última e decisiva palavra era sempre dita pelo próprio Freud. Havia uma atmosfera de fundação de uma religião naquela sala. O próprio Freud era seu novo profeta que fazia os métodos predominantes de investigação psicológica que existiam até então parecerem superficiais. Outra citação, esse Steckel, que havia uma harmonia completa entre os 5 membros ali no começo, no período que ele está descrevendo, sem dissonâncias. Éramos como pioneiros em uma terra recém-descoberta e Freud era nosso líder. Do mesmo autor, falando dos grupos de quarta, era uma faísca parecia saltar de uma mente para outra, e cada noite era como uma revelação. Eu fui para preparar aqui, fui ler, encontrei na internet artigos falando da importância de certos conceitos da teoria freudiana que apareceram primeiro e foram discutidos nesses grupos de quarta, nem sempre propostos inicialmente pelo próprio Freud, né? Então, a gente vai tendo a ideia aí de que no grupo de quarta, nas cartas do Freud, né, que a gente vai, tem muita elaboração da psicanálise que vai sendo feita em diálogo com outras pessoas. Isso tem um aspecto epistemológico, e é importante isso para René Caes, porque, especialmente em La Parole Elian, ele vai trabalhar com essa ideia de que retoma uma ideia bioniana que o pensamento é anterior ao pensador e que então um processo de pensamento, de criação científico tem uma dimensão grupal que circula, né? E aparece em alguém uma ideia, mas ela tem a ver com o processo do grupo, né? Então a ideia de que a produção científica tem um processo de grupo implicado, né? O próprio possibilidade de pensar uma ideia ou outra tem a ver com trocas, e a gente vai vendo isso, acho que no grupo de quarta, a gente vai vendo nas trocas de cartas, né? É, Uhum. tem também no Caeso uma ideia de que há uma economia psíquica que favorece alguns fenômenos grupais que favorecem a criatividade e a criação. Então, grupos que permitem que as pessoas possam se diferenciar e falar as ideias diferentes é interessante, mas também um investimento do grupal numa tarefa nova, que quando algo precisa ser criado, precisa ter um investimento muito maciço, Caes vai falando, né? Então, René Caes diz que Freud era tal como Moisés, aquele que levaria seu grupo para a terra prometida do inconsciente. A hipótese aí é que há um investimento na figura de Freud que é parte necessária ou parte que deixa sua marca na criação da psicanálise. Há também uma ideia, né, em René Caes que toda fundação ela é necessariamente violenta. Tem algo sempre de violento na fundação. Claro que a gente precisa ir discernindo o que é um violento inerente e o que é um violento que faz sintoma e que precisa ser pensado, inclusive, porque vai se transmitindo. Mas nesse sentido, ele recorre, ele fala, por exemplo, das rupturas do grupo psicanalítico, com Jung, por exemplo, e vai dizer Totem Tabu é uma elaboração da ruptura com Jung. Dá um espaço muito grande para pensar a relação com Fliess, propõe que Fliess e Freud, né, tinham um pacto denegativo entre eles para proteger o Fliess da acusação de ter deixado centímetros de gás no nariz da Emma Eckstein, não sei falar, quando foi feita a operação lá, e Freud estava presente, e o nariz inflamou, e eles diziam que era a histeria de Emma, e vai argumentando René Caes que o jeito para ele poder avançar com a teoria da sedução, ele precisava abrir mão de proteger o Fliess, porque a introdução da teoria da sedução ali na discussão da histeria, quando ele escreve, né, para o Fliess, não acredito mais na minha histérica, é quando ele começa a se afastar do Fliess, né? Então, o René Caes vai argumentando isso, por exemplo, que não só é um episódio um tanto bastante violento da história da psicanálise, mas como a relação entre esses dois personagens está ligada precisou ter uma ruptura do pacto do negativo entre eles para vir uma conceituação teórica importante aí.
Tem um argumento mais genérico nessa relação também de CAES, que é a ideia de que esse grupo de quarta-feira e os encontros dos psicanalistas em geral e a sociedade são depositários para os restos não analisados da clínica. Aquilo que sobra e que da atividade clínica é levado e fica depositado na sociedade. Eu acho que, numa linha muito parecida, Didier Anzier comenta no final de um texto clássico dele sobre a interpretação, ele insere esse assunto falando, olha, bom, pelo menos o que ele via na época, que psicanalistas juntos brigavam para falar longamente, brigavam para ver quem que podia brilhar mais, e que ele achava que esse era um contraponto à renúncia narcísica que os psicanalistas precisariam fazer cotidianamente em sua prática, né? Então, o raciocínio de que em prol do seu trabalho, né, e dos pacientes, se operava uma abstinência e que essa abstinência acabava sendo dirigida para o encontro, para os grupos de psicanalistas, né? Então, a ideia keynesiana é que há uma resistência a olhar para essas coisas, que estudar grupo seria pensar nessas coisas, pensar nesses restos não analisados, pensar nas histórias não tão bonitas que a psicanálise carrega de seus conflitos, de suas brigas, né? E que isso seria, então, uma fonte de resistência importante. Do ponto de vista das afinidades, a grande questão eu já discuti com vocês, né? Que é a ideia de que tem uma matriz intersubjetiva, né? Bom, existe uma matriz intersubjetiva institucional ali nos primeiros psicanalistas, mas também uma matriz teórica, né? Então, na verdade, eu já fui falando um pouco das afinidades da matriz intersubjetiva, quer dizer, a partir desse lugar que Freud tinha no grupo de psicanalistas, a partir das interlocuções que ele podia ter, a partir das marcas de relações e pactos denegativos que existiam entre eles, que isso foi deixando marcas na teoria, e nesse sentido o grupo está na teorização psicanalítica, né? É, mas também em termos conceituais, René Caes chega a dizer que para Freud o psiquismo é um grupo, no sentido de que é um conjunto de elementos que se conectam, que se separam. E aí ele está sendo muito abstrato, mas isso tem a ver com a conceituação freudiana do Gruppen, Psychische Gruppen, se eu não falo errado, que é os grupos psíquicos, ali quando ele está falando da histeria e quando ele está falando no projeto para uma psicologia, né, ele fala de representações que formam um grupo e representações que ficam fora desse grupo. Então, a primeira noção de eu é como um grupo de representações que tem conexões, né, e o KS vai pegando essas coisinhas para daí descrever que, bom, existiria aquilo que ele chama de grupos internos, que são como as fantasias originárias ou a representação do corpo, aquelas estruturas do psiquismo que se articulam e formam os espaços psíquicos comuns e partilhados. Então, elas formam o que é intrapsíquico, mas elas também são solicitadas e formam o espaço psíquico e compartilhado. Eu acho até muito próximo da uma discussão que a Herzog faz entre nós sobre a Bindung freudiana, mas o Caes não toma esse caminho. Então, assim, Pablo, estou terminando. tá. É que o meu papel é difícil aí, Ah, né? sei. Eu também quero ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para nós encerrarmos no nosso horário. Mas está muito interessante, especialmente a integração que tu fazes assim das diversas teorias e autores e toda a questão do grupo, né? Como um excesso excitatório. Eu achei muito interessante isso. Mas, Uhum. enfim, se a gente puder ir se encaminhando para o final Sim, para poder ver se alguém gostaria de fazer alguma questão. sim. Não, eu de fato agora estou chegando na conclusão, né? Tá. Desenvolvi o que eu queria, e então nessa conclusão, né, espero que a gente possa pensar como o grupo é uma resposta assim clínica a certos casos e uma expansão da psicanálise que, como eu comentei, pode responder a certos casos. Coloca certas questões para o pensamento clínico na terapia individual também, tanto em termos de alianças inconscientes entre analista e analisando, que dialoga muito com as concepções de campo, fantasia partilhada de sessão e coisas do tipo, né? Mas também em termos do horizonte de análise, como que também a clínica individual também pode ter como horizonte uma elaboração das alianças inconscientes que nos estruturam e nos Uhum. alienam, né?
Como eu acho que realmente a teoria keynesiana pode nos dar um suporte para pensar as atividades de grupo em geral, e aqui nesse contexto eu queria dizer muito particularmente as atividades de outreach das sociedades, né? Para que a gente possa Hum, levar, acho que KS pode ajudar a gente a levar uma escuta analítica para essas atividades. Então é isso. uhum. Agradeço, obrigado. Imagina, muito obrigada. Eu acho que para muitas pessoas pode ter sido um primeiro contato com o pensamento do Caes, né, que tu consegue transmitir de forma muito clara. E vamos ver agora se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Nós temos ainda uns 20 minutos. Grayson, não sei se alguém se inscreveu ou se alguém vai se inscrever agora. Temos uma inscrita no momento, Maria Lúcia Canali. Posso colocar na Pode, tela? pode colocar, por favor. Maria Lúcia, é preciso aceitar o convite que aparece na tela para você poder fazer a pergunta. Hum, hum. Doutora Luciana, acho que ela deve ter apertado por engano, então não temos inscritos no Não momento. Ela tem não está inscritos. aceitando o convite. Certo, vamos aguardar ver se alguém gostaria ainda de fazer alguma colocação. Enquanto isso, tu gostaria ainda de colocar mais alguma coisa, Pablo? Não, eu terminei, mas acho que alguém levantou a mão aqui. Eu Então, não, Isso, eu não temos, consigo ver temos duas daqui. pessoas agora, Tá, Carmen então, Keidan e Luísa Risso. ótimo. Então, vamos colocar as duas na tela. Ó, Carmen Keinan já está aí. E a Luísa também. Oi, Carmen. Boa noite, Luciane. Boa noite. Luciana, boa noite, Pablo. boa Eu pedi noite. para falar, porque principalmente para demonstrar pessoalmente ao Pablo e à Luciana, com a sua equipe que fez esse convite, porque eu Uhum. acho que hoje é um momento memorável para a nossa sociedade. Tu estares conosco de novo, né? Porque tu já estivesse conosco em 22 no Comitê de Família e Casal, e a gente combinou que no futuro ia ter discussões Hum. clínicas, e hoje, às 19 horas, nós tivemos a oportunidade de conversar contigo, e hoje tu conseguiu fazer em menos de uma hora uma síntese do pensamento do Caes, Hum. elogiável, e certamente vai despertar, vamos dizer, o interesse maior no estudo Uhum. desse autor, né? Que eu Uhum. venho me debruçando, mas concordo contigo que ele é complexo, mas que tu consegues, e aquele livro, né, que tu foi citado na tua apresentação, nos tem ajudado muito. Então, muito obrigada, Pablo. Obrigada, Obrigado. Carmen. Obrigado, Lu, Carmen. Luísa, Luísa, tu tá sem vídeo. Isso, ótimo. Também, assim, para dizer que eu achei uma aula sobre Caías, fiquei muito curiosa, assim, né? Pichon, Bleger, sempre foram autores que eu gostei muito, assim, mas eu realmente, Caías, para mim, Uhum. por enquanto, mais uma curiosidade, mas eu queria Uhum. aproveitar para te perguntar uma coisa, Pablo, assim, dentro desse excesso excitatório, isso que tu Uhum. falasse, eu fiquei pensando, assim, como é que seria agora no online, né? Me ocorreu, assim, se isso não é diferente, porque eu vejo, assim, grupos que eu tenho de estudo que, quando a gente faz online, não tem a mesma, né? Essa mesma interação aí, essas alianças, eu não sei se elas estão tão
intensas num grupo online. Eu fiquei curiosa de te ouvir sobre essa questão hoje que nós estamos tendo de grupos online, que me parece tem tanta diferença do grupo presencial. Então, não sei se dentro dessa concepção aí do CAES também a gente consegue ter um olhar sobre isso, e claro, da tua concepção também, né, Pablo? Só isso, Uhum. assim, que me ocorreu de te aproveitar aqui para perguntar. Obrigada, Luiz. Não Pablo, sei se vamos a ver. gente, acho que tem mais gente querendo perguntar. Será que a gente faz uma rodada Tem mais geral? alguém, Grayson? Eu anotei Temos aqui, Luísa. sim. Ah, a Maria Cristina Vasconcelos e a ó. Maria Lúcia Canali novamente, eu acho que está tentando Tá, fazer a então vamos pergunta. botar as duas na tela e aí seguimos conversando. Só para dizer que nós tivemos 63 pessoas nessa nossa roda de conversa ou nessa conferência sobre CAES, muito interessante. Cris, Oi, bom, eu queria agradecer também pela claríssima explicação do CAES. Eu não conheço muito, já li alguma coisa do CAES e acho super interessante, né, me ajuda, o que eu li me ajuda a pensar, inclusive, em fenômenos que a gente vê na cultura atual. Uhum, E eu queria te perguntar uma questão, porque hum, é, a gente entende, né, que na cultura atual existe uma fantasia, né, uma crença em que o sujeito é um átomo, né? A ideia de que a gente pode existir, uma fantasia de que a gente onipotente de que a gente pode existir sem o outro, né, e sem uhum, essa influência do outro. E aí eu queria te perguntar, porque a impressão que eu uhum, fiquei até te ouvindo me ocorreu agora, se esta fantasia dentro grupal no sentido da coletividade, né? Se ela não abre justamente, se não é isso que vem abrindo espaço para o surgimento ou para o crescimento desses líderes messiânicos que vêm então ocupar um lugar cada vez mais importante no mundo inteiro, o quanto isso pode estar relacionado com essa fantasia onipotente e aí gerando um fenômeno de grupo. Eu não sei, eu fiquei pensando agora te ouvindo, né? uhum, Mas eu acho que isso pode ter uma influência, uhum. ou talvez a gente possa, o país possa nos ajudar a entender um pouco o que está acontecendo na Sim, cultura. ótimo, Obrigada. Cris. sim, sim. Pablo, Tem mais não, uma a outra pessoa, né? pessoa ainda não entrou na tela. É. Eu não sei, eu vou comentar, mas não tenho assim. Eu acho que são temas. Uma das coisas que eu gosto muito do CAES é que, como ele abriu para mim, a psicanálise como campo de pesquisa, né? Essa ideia de que nosso conhecimento sobre o inconsciente é ilimitado, a gente sempre vai estar aprendendo, que novos dispositivos abrem novas portas, né? E eu acho que vocês estão colocando dois temas de pesquisa, assim, dois temas de investigação, de prática clínica, de reflexão. Eu não lembro eu não lembro o Caes escreveu alguma coisa do mal-estar, do mal-ser que ele chama, né? Que quando ele vai pensar a sociedade contemporânea, ele fala do mal-être, né? Ele faz uma distinção com malaise, né? Com o mal-estar da civilização e diz que nós estamos num momento que o problema é de mal-ser, dificuldades na constituição do sujeito, né? Então ali talvez tenham coisas para pensar nas questões que vocês colocaram. Mas eu realmente não conheço que ele tenha falado do online especificamente. Se produziu muita coisa sobre online na pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha o Chaim Weinberg, que tem um israelense, caucasiano, que tem uma obra sobre grupos online. E aí, eu posso dizer que a gente, eu penso o online como uma mediação, né? A perspectiva da mediação, ele facilita algumas coisas, ele dificulta alguns processos, mas ele facilita outros, né? Há algumas pessoas falando que ele tende, ele fragmenta um tanto. Então, algumas patologias narcísicas, as pessoas conseguem entrar no online e não conseguem suportar a presença do outro e conseguem fazer um primeiro contato online. Mas, por outro lado, é mais difícil isso caminhar depois, né? Eu tenho exemplos de processos inconscientes, de alianças inconscientes em grupos online que eu atendi, isso com certeza. E o que a Cristina falou, eu acho que sim, acho que é uma ferramenta para a gente pensar. Ele pensa o mal-estar na sociedade atual, sobretudo nesse livro do Maletre, mas ele tem vários trabalhos. É, eu acho interessante, mas acho que sim, tem a ver com Maletre essa ideia do átomo, do sujeito separado, né? Como algo que
que faz parte desse mal ser da sociedade. É, não consigo nesse momento desenvolver mais que isso, Cristina, mas eu vejo que tem um caminho aí sim para pensar o que a gente tem vivido no mundo atualmente. Obrigada, Pablo. Caliche, agora gostaria de fazer uma pergunta também. Por favor, Caliche. Boa noite, Pablo. Boa noite a todos. Boa Eh, noite. quero, quero também agradecer a excelente revisão, ainda que uma revisão minuciosa e bem detalhada do pensamento René. E, e tu tocasse alguns pontos que eu acho que, se desse para tu falar um pouquinho mais, ajudaria a gente a ter isso de uma forma ainda mais clara. Uma delas foi o assunto que tu trouxesse sobre que o René não pensa que exista um inconsciente coletivo, né? Que ele não considera que o ser humano, né, está submetido a um grupo coletivo e que não é uma espécie de ser submisso ao grupo coletivo. Tu desse a entender que não, e eu também já li em várias coisas que ele diz que não, até porque a ideia dele é permanentemente, como tu disseste, a coexistência dos espaços comuns e partilhados, né? E essa coexistência implica simultaneamente o intrapsíquico, né? O intersubjetivo e o transpsíquico, né? Que é uma outra coisa que as teorias psicanalíticas tendem a tomar uma espécie de posição reducionista, né? E ou a teoria é intrapsíquica ou ela é intersubjetiva, e as transpsíquicas acabam caindo nessa coisa do inconsciente coletivo que empobrece muito a, a noção. Então, se tu pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que nos ajudaria até a entender até a pergunta da Cris, que tem a ver com como é que se relaciona o inconsciente do indivíduo com o trabalho do grupo, né? E qual é o papel que tem a intersubjetividade frente ao intrapsíquico, né? E, e não como um superior hierarquicamente ao outro, nem o ou que ainda mais, né? Ao invés de olhar como um holograma, que tu pode olhar por qualquer um dos ângulos, privilegiando um deles, né? Mas como Uhum. se o outro deixasse existir, né? E isso, de uma certa forma, a gente pode fazer com que tudo deixe de existir e fique sem inconsciente, que é como a Cris sugeriu de uma outra forma, né? E aí, Uhum. quando não tem acesso ao espaço de subjetivação, o que tu tem é a necessidade de manutenção de um objeto primário autocrático, né? Eh, e aí os líderes messiânicos de todos os lados ocupam todo o espaço, né? Que talvez então, mas essas seriam algumas primeiras perguntas e te agradecer muito a consistência da tua apresentação. Obrigada, Caliche. Pablo, nós temos alguns minutos só, as inscrições estão encerradas, alguns minutos antes de nós encerrarmos, enfim, para que tu possa fazer dar a resposta para o Caliche. Obrigado, José Carlos. Acho que você endereçou uma resposta para a Cristina melhor do que eu pude fazer no momento. Faz todo sentido. Eu acho que eu me pegaria, bom, porque a gente está, né, concordando no mesmo campo, querendo conversar, e é uma conversa que não vai caber nos minutos aqui. Mas o que eu gostaria de marcar, então, você fala numa hora inconsciente coletivo, fala submetido ao grupo. Eu tinha falado que ele era a ideia de que não era um inconsciente de grupo, um inconsciente grupal, que ele era contra. E aí eu acho que tem duas coisas. Uma dos modelos, né? Porque a gente está
num campo de existem diferentes modelos para dar conta de que existe a questão do inconsciente se coloca no espaço vincular. Acho que isso é consenso. Então, René Caes tem uma proposta, alianças inconscientes para pensar isso. Jung falava de inconsciente coletivo. Os ingleses da grupo análise falam hoje de inconsciente social. São conceitos diferentes, né? São modelos diferentes. O que que eu acho que é a vantagem do modelo caesiano? Eu acho que aí pega no que você estava falando do submetido ao grupo, do grupo como algo superior e hierárquico. Eu entendo que no pensamento keynesiano, sei que se você concorda, assim, que faz parte passar por momentos de assujeitamento ao grupo. O sujeito, ele se submete ao grupo, isso faz parte do processo do sujeito. Só que ele tem um modelo que não coloca isso como a única possibilidade, né? Isso é um movimento que acontece, mas não é o único movimento, e ele é crítico de modelos que implicam pelo modelo numa superioridade hierárquica do todo grupal, né? Então, e aí eu acho que ele vai fazendo esse debate, que é um debate grupalista, que para fora da psicanálise, inclusive. Quer dizer, o grande debate é com a herança do Kurt Lewin, ao meu ver, que é o que a Ana Maria Fernandes vai questionando muito no livro dela, e Caes e argentinos, eles convergem muito nesse ponto, né, nessa ideia de que esses modelos que inconsciente de grupo, eles podem resvalar numa ideia de que há uma totalidade, que o sujeito é submetido a essa totalidade, e isso se torna como que um fetiche, né? Como uma coisa que esmaga o sujeito. Enquanto em CAES, isso pode acontecer como parte do processo. Há momentos em que o grupo esmaga o sujeito. Mas do ponto de vista da teoria, a teoria não pode pressupor isso, que é assim que sempre acontece. Esse é um dos caminhos que acontece. E eu acho que ele responde isso com o conceito de alianças inconscientes. E tem outros momentos, quando ele fala, por exemplo, ele divide, você falou dos três espaços, o intra, o inter e o trans. Tem uma outra hora que isso dá muita confusão nos leitores de KS, que ele fala de três espaços no grupo, só que ele não põe o trans, ele fala do intra, do inter e do grupo como totalidade. Isso gera uma confusão em muitos alunos, muita gente que estuda em René KS, mas eu acho que ele faz isso para endereçar o que você falou. Quer dizer, essa ideia da co-construção coletiva pelas alianças inconscientes, acho que é ela que nos permite ultrapassar essas concepções do grupo como totalidade, que são herdeiras da Gestalt, e que acabam, às vezes, tendo esse. Não que ela não exista na teoria, mas ela é uma construção, né? Então, como construção, ela não fica tão totalitária. Não sei se é o que me ocorre. Eu acho que é um debate de modelo que ele tem e muito preocupado. Sim, com o lugar do sujeito no grupo, porque alguns modelos de grupo acabam tirando o lugar do sujeito no grupo, como você estava colocando, né? Uhum. Tá, Po- muito po- Posso dizer uma... claro, claro. Porque a impressão que eu tenho, Paulo, gostaria até de saber se tu está de acordo, é que o modelo do René, ele vai na direção da emancipação do sujeito, né? Ah, o sujeito, como quase todos os modelos psicanalíticos, pelo menos os que se têm como modelos consistentes, com um poder heurístico elevado, né? Que vão mesmo que haja momentos, como tu disseste, de submissão ao objeto primário, momentos de submissão ao grupo, momentos de eh, até na adolescência, uma necessidade para se inserir e sobreviver, a desidentificação exige um submetimento ao grupo, né? Então, há vários momentos, e o René fala nisso, né? Mas a construção da identidade é um projeto emancipatório, por chamar assim, né? Emancipatório no sentido que cada um vai ter que construir o seu espaço de mente própria, o seu espaço de solução do conflito e da relação entre intra, inter e trans, né? Cada um vai ter que ter o seu. E eu acho que essa emancipação, nesses modelos que que tu mencionaste, muitas vezes se perde assim como se perde o próprio sujeito, né? Algumas teorias intersubjetivas vão sendo tão radicais que não há mais sujeito, né?
tudo é uma construção intersubjetiva ou uma construção do transsubjetivo. Então, eu quero te agradecer de novo e só saber se tu está de acordo, tá? Mas muito obrigado. Obrigada, Caliche. Eu que te agradeço e não poderia dizer melhor, eu achei, concordo totalmente. É um projeto, quando eu falo que o propósito de toda análise é também que o eu possa se desentrincar das alianças estruturantes e alienantes que o constituíram, historicizando-se, eu acho que é disso que a gente está falando. Tem um debate sobre o que seria emancipação, do ponto de vista psicanalítico, mas eu concordo com esse caminho que você está falando mesmo, nesse sentido, eu concordo plenamente. Eu posso Bom, só pedir a referência? Tu consegue para nós a referência do Mal-être, por favor? É um É um livro que chama livro? Mal-être. Eu Mal-être. acho, Ah, tá. Le Mal-être, Obrigada. eu acho. Le Mal-être. Obrigada. tá, Pablo, olha só, muito interessante, muito rico. Nós poderíamos seguir falando. Quem sabe ainda teremos uma outra oportunidade de conversar. Eu tenho muito a te agradecer. Para quem não sabe, nós fizemos antes uma atividade clínica com ele, então de muita troca e muito aprendizado. Muito obrigada e que tu continue sendo o nosso parceiro de sempre, né, no que se refere a grupos, nos nossos ciclos e agora nessas atividades da comunidade. Eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço, um prazer e muito bom também. Fiquei com um interesse aguçado de continuar trocando e conversando. Isso, quem sabe marcamos então uma outra coisa, uma outra atividade ainda, né? Pessoal, muito obrigada, obrigada a todos que perguntaram, que se inscreveram, mas estamos no horário, né? E eu agradeço demais, então. Uma boa noite a todos e estamos encerrando. Obrigada, Pablo.